Olá, turminha do primeiro ano, tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula é de quê? De matemática, então corre lá, pega seu material, seu estojo, que a gente vai fazer um mão na massa bem legal, tá? Quando vocês voltarem, vocês vão abrir lá na página 71, 71 que tem lá, tá lá no cantinho, tá bom? Dá pausa que eu tô te aguardando. E aí, tudo certo? Show de bola! Lembra que na aula passada a gente trabalhou de como a gente pode utilizar os números, que ele não só serve apenas para a gente contar um, dois, três, que a gente pode classificar ele como primeiro, segundo, terceiro, que a gente pode codificar, que são os códigos de barras, os números que tem ao lado de um caminhão, no CEP de uma carta. Lembra? Lembra também que a gente pode medir tamanho de alguma coisa, temperatura, altura. Lembra? Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? Então, aqui nessa aula, a gente tem aqui já o mão na massa, que é para a gente poder ligar. Na primeira coluna aqui, ó, nós temos a palavra, logo aqui abaixo, tá, ó. Nós temos codificar, segundo, nós temos medir, e terceiro, nós temos ordenar. São esses três que temos aqui. E nós temos algumas imagens do lado direito, na outra coluna, onde a gente pode simplesmente colocar ligar para codificar, para medir e ordenar, certo? Então, a gente já vai começar logo de cara aí com este caminhão azul. Este número que tem aí do lado, ele é o quê? Ele é codificar, ele é medir ou ele é ordenar? Ah, ainda bem que vocês lembraram. Ele é para codificar. Então, pega o carro e arrasta para a primeira palavra. Segundo, esse aqui, ó. Essa menina, essa imagem, tá medindo o que aí dela? A altura. Então, é codificar, medir ou ordenar? Muito bem, medir. Então, vai pegar ele, vai colocar aqui, ó, para a segunda palavra, medir. Esta casa tem um número aí na frente dela, certo? E quando tem um número assim na frente, é para o quê? Muito bem, codificar. Eu posso tanto codificar, pega o pontinho da casa e leva lá para a primeira palavra, porque só o número lá, o rapaz já tem lá, digita o número 57 e o nome da minha rua, ele já vai saber meu nome, quem mora na casa, né? Ou consegue achar qual é a casa, né? Pelo número. Olha, tem bairro tal, tem esse número, casa tal, a cor, né? Pode até ser que tenha. Mas também a gente pode fazer, sabe o que com ela? Nós podemos ordenar. Então, essa casa, ela vai ter duas classificações. Pega o pontinho vermelho e liga lá para a primeira palavra de codificar, como também você vai puxar um outro risquinho para ordenar. Tia, ordenar como assim? Porque eu posso dar informação para você. Olha, chegando lá no centro da cidade, perto da pracinha, você vai contar a segunda casa amarela. Eu ordenei, coloquei ela como o quê? Segunda casa. Então, ela tem duas classificações. Aí você liga, tá bom? Próximo. Isso é o quê? Uma balança. E a balança, ela serve para o quê? Para medir. Então, ó, pega essa balança e arrasta ela para a palavra medir, que é a segunda, tá? Vamos pro próximo? Isso aqui é o quê? Um pódio, né? Um pódio. Para quê? Para quem chegou em primeiro e terceiro lugar. E a gente pode colocar aqui, ó. Pode ser um pódio de quem chegou primeiro numa corrida, para quem comeu primeiro uma comida, para quem terminou a atividade primeiro, para quem é que está mais à disposição aí de uma brincadeira. Então, isso aqui é o quê? Ó, ordenar. Ordenar. Eu ia falar medir, ó. Titia tá quase desatenta. Mas a gente é ordenar. A última palavra, você liga lá para ordenar. Né? Porque ele ordena primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, né? Que é assim que a gente consegue fazer. E por último, nós temos aí uma carta, que existe aqui o CEP, ó, 41 150-150. E esse código aí, ele vai ser colocado em algum lugar que vai decifrar o que ele significa, certo? O nome da
cidade. Então, se ele é um codificador, né? Um codificador não, se ele tem que ser codificado, então você vai ligar lá para a primeira palavra, que é codificar, ok? Então, vamos aí agora para a próxima página, a página 72, para a gente continuar com a nossa mão na massa, tá? Número 2. A professora Fabiana pediu aos alunos que recortassem de revistas 4 situações em que os números são utilizados da mesma forma. Veja as figuras que Luiz recortou. Ele recortou uma medalha, que simboliza que chegou em primeiro lugar, porque tem o número 1. Uma placa de quê? De um carro, né? Um ingresso aí de um cinema, que tem um código de barra aí, ó, o número da poltrona, que é um código aí, ó, C26. É um código. E tem lá o ônibus, ó, que na lateral do ônibus também tem, ó, 205, que é o código que tem lá, tá? Então, na letra A tem assim: Luiz fez o que foi pedido? Luiz fez o que foi pedido? E o que foi pedido para Luiz? Para ele recortar 4 situações que o número são utilizados da mesma forma. Aí eu vou perguntar para vocês: os números que estão aqui, eles estão da mesma forma? Hein? Não, né? Então, vocês vão colocar aqui não. Vou escrever, dá pausa, vou escrever e volto, tá? Me aguarda. E aí, tudo ok? Ó, demorei um pouquinho pra voltar. Não pra vocês, mas pra mim eu demorei um pouquinho. Porque eu já respondi as outras, tá? Pra não ficar parando e voltando. Mas eu não vou mostrar a resposta agora, tá? Só a da letra A. Porque foi assim: Luiz fez o que foi pedido? E a gente respondeu não, pois eles têm diferentes funções, né? Cada um aqui em cima tem um que ele tem uma função diferente, tá? Ó. E aqui nós vamos olhar, que diz assim: B. Titia falou que não ia mostrar. Como os números estão sendo utilizados nas figuras? Hein? Como é que eles estão sendo? Olha só que eu coloquei aqui, ó. Na figura da lata, os números foram utilizados para medir, mas nas outras estão sendo utilizados para codificar. Nas outras imagens estão sendo para codificar. Certo? Então, vocês dão pausa e copiam, tá? Para a aula não ficar tão extensa. Letra C. Que imagem poderia ser colocada no lugar da figura que não está correta, lá na da lata? Por exemplo, um código de barra, né? Poderia ser um código de barra, poderia ser um número de casa, poderia ser um número de telefone, para que todos ficassem códigos de barra, fossem códigos de codificar, tá bom? Para que ficassem igual e Luiz fizesse o que a professora pediu, certo? Foi a professora Fabiana que pediu a Luiz. No número 3 tem assim: você já participou de alguma competição? Já viu alguma competição em que houve premiação com entrega de medalhas ou de troféu? Desenhe abaixo uma situação como essa, tá? Então, você pode desenhar aqui, fique à vontade para desenhar como foi essa situação. Se tinha lá o pódio de primeiro, segundo, terceiro e como foi, tá? Eu sei que vocês já viram. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um beijão e até a próxima. Bye!